vez juntos para conversar, para debater um pouquinho desses ensinamentos tão maravilhosos, são os ensinamentos tão belos, que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos conversar, como a nossa irmã Ana falou, e está aqui na tela aqui atrás, daquele tema: quem se eleva será rebaixado. O que Jesus quis dizer com isso? Em Mateus, capítulo 18, e versículo de 1 a 5, tem uma passagem que os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? E ele traz esse brilhante ensinamento da seguinte forma. Eu trouxe na íntegra para a gente não se perder, porque o ensinamento é tão rico, para a gente não perder nenhuma palavra, como ele é curtinho, não vai ficar cansativo. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilha e se fizer pequeno, como este menino, esse será o maior do reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim que recebe. Então, o que Jesus quis dizer para a gente? Esse menino. Por que o menino? Nós temos que agir tal qual um menino. Vamos analisar como é o menino, a criança. Como é o perfil da criança? Como é que ele é? Como é que ele se comporta? Geralmente é o quê? Criança, quando briga com a criança hoje de manhã, de tarde, como é que está a situação? Os dois estão agarrados. Pai e mãe que se metem em briga de criança, está perdido, né? Está perdido. A minha tem 9 anos, tem uma amiguinha que é do coração. Aí uma briga com a outra, lá vem ela. Mamãe, fulana fez isso, fulana disse isso. Eu converso com ela, vai lá, converse com ela para resolver esse problema. Quase todo dia tem uma queixa da menina. Se a queixa for de manhã, de tarde, tá as duas juntinhas, agarradas. Por que isso acontece? Primeiro, coração de menino, de criança, não guarda o quê? Rancor, não guarda raiva, né? Brigam, se matam, um bate no outro. 2 tempos depois estão eles lá, como diz os jovens, de boa, né? Não guardam raiva. Criança tem ganância por dinheiro? Coração brando, geralmente não tem. Só as maiores, quando vai crescendo, mas aquela criança mesmo, aquele menino que ainda está sob o véu da infância, não tem aquela ganância de dinheiro. Se você der R$1 ou der R$100, para ele o valor mesmo, né? Tá com aquele dinheirinho. O que mais que a gente vê entre as crianças? Uma coisa que a gente vê muito. Criança está com a boneca, valor aquisitivo até uma boneca ou um carro para os meninos. O carro até caro. Brinca, abusa, vai brincar com a bola, vai brincar com aquelas bolinhas de gude que os meninos gostam. Perna de lata. Qual é a criança que não brinca? Pega a lata de leite, amarra e faz aquilo. Por quê? Porque a criança não mira o valor do brinquedo. Ele quer brincar, ele quer se divertir. Porque o coração é o quê? Manso, puro. Ele não tem ainda aquela mentalidade do adulto do querer o dinheiro, do valor, de ficar com raiva por besteira, de querer o do outro. Às vezes até quer. Tem uma fase que a criança, quando vê outra coisa, quer, Mas por puro instinto. Mas o coração está brando, o coração está limpo. Então, o que Jesus diz? Para ter o reino do céu, tem que ser como um menino, tem que ser como uma criança. Não é voltar à idade da criança, 5, 6 anos, mas ter o coração brando e límpido como o de uma criança. Digo-vos que, se não tornardes quais crianças, não estareis no reino do céu. Aí eu fiz um recorte só para reforçar.
Então, se nós não desenvolvermos o nosso coração para chegar à pureza, à infantilidade, àquela infância sem maldade de uma criança, se assim não for, nós vamos ficar o quê? Chegar no reino do céu ou ficar distante? Vamos ficar ainda na distância. Aí prossegue. A questão da infância simboliza a simplicidade, a pureza do coração, como eu vos disse. Né? É a pureza da criança. Se você, a criança, como eu falei, está brincando com um brinquedo de um valor aquisitivo até alto, caro, se você der a ela, que troca aqui por um brinquedo de menor valor, ela troca. Se interessar, ela vai e troca, porque ela não está medindo o valor, né? Ela está na inocência. Tem até um dito popular, eu via muito quando era menor, o povo dizia, fulano ainda pega em fogo. Não ouviram isso? Fulano ainda pega em fogo, ainda é inocente, porque ainda pega em fogo. Né? A ingenuidade, ainda a pureza daquela criança. Então, a simplicidade, que o nosso coração seja simples e puro como o coração de uma criança. Não cultivar pretensões de superioridade ou infalibilidade. O que seria? A criança, ela brinca com branco, com preto, ela brinca com o filho de um médico, ela brinca com o filho de um agente de limpeza. Ela, quando ela vê uma criança, a criança vai na criança. Ela não olha a criança pelo seu cartão de crédito ou por sua conta bancária. Então, o que é isso? A pureza, ela não tem pretensões de superioridade. Nós, adultos, que à medida do tempo, nós educamos. Assim, né? Não brinque com fulano, não. Não brinque com fulano, não. Fulano, filho do jardineiro, né? Filho do agente de limpeza, não. Nós é que vamos incutindo esses sentimentos mais inferiores. Como se diz, não existe criança racista, né? Ela não nasce racista, ela não nasce com preconceito, com distinção de cor e de raça. Nós, adultos, que infelizmente ainda devagarinho, sem às vezes nem perceber, nós é que ensinamos a criança a ser assim. Então, ela não tem pretensão de superioridade, de infabilidade, ela não se torna, ela não se acha superior a ninguém. Uma criança, quando quer ver a outra, ela quer brincar. Seja ela em qualquer lugar que for. Você está, às vezes, na fila do banco, uma coisa mais linda. Um lugar público, chega uma criança, uma olha para o outro, de que é um namoro, né? Uma olha, outra olha, e sempre aparece aquela mais desinibida. E vai lá, se você prestar atenção, já estão lá elas brincando. Parquinho de diversão. Você vê um monte de crianças se encontraram pela primeira vez, mas começam a brincar. Ali elas não fazem o quê? O grau de superioridades. Ali você vários níveis sociais, econômicos, culturais. Então, é um coração puro. Com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Olha que coisa linda. E simples. É ou não é simples? Mas nós ainda temos essa dificuldade de acharmos que somos melhor do que o outro. Né? Acharmos, dentro do meu orgulho, que eu estou sempre numa posição melhor do que o outro. Seja uma posição social, né? Não, meu cargo, né? Eu sou. E na vida nós não somos, nós estamos. Eu não sou chefe, eu estou. Eu não sou prefeito, eu estou, né? Eu não sou presidente da República, eu estou, né? Eu estou naquele cargo, cumprindo aquele papel. Vai chegar uma hora que eu vou sair. Então, nós temos ainda essa característica de sermos melhor, seja em qualquer aspecto que for. Outra parte, né? Esse foi do menino. Outra parte também muito conhecida, o pedido de uma mãe. Também está no mesmo capítulo que a gente estuda esse assunto. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Pedido de uma mãe. Mãe é mãe, em qualquer canto, né? Mãe intercede pelo filho, faz horrores por ele, é capaz de tudo, né? Mãe é mãe, no geral é assim. Tudo bem que tem umas, né, que são um pouquinho menos envolvidas, mas no geral, mãe vai, intercede, né, aquela coisa. E na época de Jesus, apareceu uma
também chegou lá esta mãe e foi a Jesus e fez um pedido. Vamos ver que mãe é essa? Depois eu falo qual o nome dos filhos dela. Cadê? Aqui. Então, se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-os e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu a mãe. Disse a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Aí respondeu. Quer dizer, a mãe fez o pedido a Jesus. Jesus, está vendo esses meus 2 filhos? Faça com que ele vá para o reino dos céus. Um à minha direita, um à sua direita e uma à sua esquerda. Aí Jesus disse: você não sabe o que está me pedindo, mulher. Você pode beber do meu cálice? Aí o que é que responderam? Disseram: podemos. Ele lhe disse: é verdade que é a vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca, atendes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, dignaram-se contra os 2 irmãos. Vamos raciocinar. A mãe foi lá e pediu a Jesus: Jesus, um à tua direita e o outro à tua esquerda, lá no reino dos céus. Jesus chamou a atenção dela: tu não sabe o que tu estás me pedindo. Não posso fazer isso. Só o Pai que vai determinar isso. Os outros 10 que estavam ali ouvindo ficaram indignados, né? Não gostaram dessa história. Quem são esses 2 irmãos? Mas Jesus os chamou e lhe disse. Aí os 10 que estavam ali revoltados, Jesus chamou esses 10 e disse: calma, vem aqui, vamos conversar. E falou: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos. O que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Aí os 10 ficaram em absoluto silêncio. Quem seria então esses 2 irmãos, filho de Zebedeu, filho dessa senhora? João e Tiago, dos 12 apóstolos. Não eram 10 mais 2? 12 apóstolos. Então, a mãe, e não julgo a mãe por essa atitude, dentro daquela condição de entendimento dela, ela achou que podia pedir a Jesus para que seus filhos tivessem garantia, Quando chegar lá do outro lado, está seguro, meus meninos estão no bom canto. Mas não é bem assim, isso não pode, não é bem assim. E os outros discípulos ficaram revoltados: como é que pode? Eles estão aqui junto com a gente, na mesma luta, por que eles vão ficar lá sentados no trono e a gente aqui? Aí Jesus: calma que não é assim, a lei é para todos, não cabe a mim dizer quem vai chegar lá, mas cabe primeiramente a quem? Pode me responder. Ele disse ali que Deus, o Pai, é que vai, no final, fazer essa avaliação. Mas quem será realmente o responsável para chegar lá, na perfeição? Chegar lá nesse reino dos céus. Quem é o grande responsável? Quem? Alguém já disse. Ninguém sabe. Um de cada vez. Não fale todo mundo junto. Nós mesmos. Então, nós.
é que vamos fazer essa nossa caminhada. Nós sabemos que nós somos seres o quê? Inacabados. Nascemos simples e ignorantes pela lei das sucessivas reencarnações. Em cada reencarnação, em cada vida, a gente tem o quê? A oportunidade de aprendizado. Como eternos estudantes, em um desses a gente consegue trabalhar mais em prol da nossa evolução moral. Outras existências a gente não consegue tanto, se embaralha no materialismo, se enrola, né? Aí faz alguma coisa que não devia, aí se endivida para outra encarnação. Então a gente vai o quê? Caminhando de uma encarnação a outra encarnação. Então, nessas idas e vindas, aqui para o plano espiritual, é que está valendo o nosso esforço, o nosso trabalho em prol da nossa evolução moral. Então, cabe a quem? A nós mesmos. Entender os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando aqui esteve, o ser mais perfeito que esteve aqui no planeta Terra, o Filho de Deus, aquele que participou, inclusive da formação do nosso planeta, a gente vê isso nos livros, né? Os livros espíritas dizem isso, que Jesus participou da formação do nosso planeta. Ele trabalhou. Olha que desprendimento e que condição moral. Ele esteve presente na formação do planeta. Ele preparou o planeta Terra para nos receber. E depois veio ao planeta Terra ser exemplo, modelo de humildade, de amor, né? Ele foi o exemplo, ele exemplificou, ele ensinou, ele deixou os ensinamentos e exemplificou, especialmente a humildade. Jesus, como aquele que participou da formação do planeta, ele veio ao planeta Terra como? Em um palácio, em um castelo, veio numa manjedoura. Exemplo vivo de humildade, né? Mostrando para a gente que não é o título, não é as estrelas, né? Não é a conta bancária que vai nos levar à perfeição, mas a forma como a gente vive, né? Trabalhando esse ser imortal que mora dentro da gente, tentando fazer que a humildade possa brotar e o orgulho possa ser cada vez menos ou menor na nossa existência. Não cabe a mim, vou-los conceder. Então Jesus fez sempre estar do nosso lado, trouxe o modelo, né? No Evangelho de Jesus a gente tem um roteiro de como seguir. Como é que eu chego? Como é que eu chego à perfeição? Está ali no Evangelho. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Algumas criaturas, a gente vê aí ao longo da história, conseguem mais rápido. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, quantas figuras, né? Conseguiram assimilar, conseguiram ler o Evangelho de Jesus e colocar na vida, na prática, no dia a dia. Então foram alunos que conseguiram avançar um pouquinho mais. Isso será para aquele a quem o meu Pai o tem preparado. Então ele está lá. Tudo, costumo dizer aos meus evangelizandos, são 11, 12 anos. Tudo está aí, preparado, prontinho para a gente. Só basta a gente querer e correr atrás da melhoria moral. Essa parte aqui. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Também um recorte do que ele falou. Ser servo, eu quero ser o maior. Ser servo, como eu vou ser servo? Quando a gente fala de humildade, de ser servo, de servir, às vezes a gente atrapalha. Existe uma diferença muito grande em postura de humildade e sentimento de humildade. Postura de humildade, qualquer um daqui a gente pode ter. Quer um exemplo de uma postura de humildade? Muitos políticos no período eleitoral. Está chegando. Está chegando.
Venha, meu irmão, é muito abraço, é muito beijo, né? É muito presente, é muita lembrancinha, né? Ele torna-se o quê? Muito povo, há um nivelamento naquele momento, né? Aí depois passa, acaba tudo. Se você quiser falar com um político, é difícil. Às vezes nem, né? Um vereador, um deputado, às vezes é um vizinho seu. Ganhou, acabou-se. Então a postura é diferente. O sentimento de humildade é justamente esse que Jesus fala. Estar no nosso interior. A gente não precisa demonstrar nem falar. Eu não preciso chegar aqui, se eu chegar aqui para vocês e disser assim, gente, eu sou uma pessoa muito humilde, viu? Começa por aí, né? Quem é humilde não diz que é humilde. Eu posso passar a tarde todinha tentando convencer vocês, através da minha fala, que eu sou uma pessoa humilde. Isso vai fazer a diferença? Não vai. Porque é um sentimento. Isso vai acontecer normalmente, ao longo da minha existência. E é algo só do eu para com o eu. Né? Posso vir na vovozinha, posso fazer trabalhos, posso ficar aqui orando e comungando, ir para outra igreja, fazer tudo. Mas é interior isso. Eu tenho que querer e eu tenho que desenvolver esse sentimento. Como ser o maior? Quem na terra se fizer servo, escravo e pequeno, será o maior no mundo espiritual. Jesus, ele esteve aqui, dentro dessa sua perfeição total, e ele foi servo, ele foi escravo e ele foi pequeno. Levando pelo quê? Não pela postura de humildade, mas pelo sentimento de humildade. Ele veio, ele era uma figura firme, tinha posições firmes, ele não era aquela figurinha de cabeça baixa. Tem alguma parte no Evangelho que você vê Jesus com aquela postura de coitadinho? Nunca que foi, ele era firme nas suas palavras, na sua decisão. Mas ele vivenciava e exemplificava a humildade. Como eu posso ser, então, humilde? Nivelando, ajudando as outras pessoas, sem que eu vá divulgar, sem que eu vá botar nas redes sociais, né? Olha aqui, fiz aqui uma campanha de caridade, aí tira foto e está lá. Postura, mas não é sentimento. Sentimento é aquele que a gente vai trabalhando, vai fazendo dia a dia, ninguém precisa saber. Você sai de casa caladinho, vai lá, ajuda uma criatura materialmente ou moralmente, porque não é só de pão, não é só o material, às vezes é uma palavra. Às vezes a pessoa está tão aperreada, agoniada da vida, e você vai lá, conversa, é uma caridade. Então, ó, quando você sai da sua condição de que eu sou, eu tenho, e vai ao menor e auxilia. Né? Desmistificando a palavra. Não é servo escravo no pé da letra. Não é aquele que era amarrado no tronco na época da escravidão. Né? Ser servo no sentido de ajudar, de abraçar, de acolher, de nivelar a sua situação com aquele menor. Quem se eleva? Quem se eleva será humilhado no mundo espiritual. E o inverso? Eu já sei, para chegar no mundo espiritual, eu tenho que servir, ajudar, realizar aquela prática da humildade. E para eu poder fazer a caridade, para eu poder tolerar as outras pessoas, é difícil tolerar. Né? A intolerância ainda domina o planeta. Não aceito o time de futebol do outro. Ah, porque eu sou X, o meu time que é bom do outro não presta. Porque a minha religião é Y, a outra que é Z também não presta. Né? Então a gente precisa o quê? Tolerar, entender a condição do outro, entender as opções de vida do outro, né? Para poder a humildade ir chegando. Eu não posso servir se eu não tiver esses sentimentos, né, ali atrás, juntinho de mim. Então, e o inverso? Quando eu vou ser humilhado? Quando ainda tiver no meu coração o quê? A vaidade, o orgulho, a arrogância.
Eu vou perguntar, mas ninguém responda. Não precisa levantar o dedo. Só para si. Quem é aqui vaidoso? Quem é aqui arrogante? Quem é aqui orgulhoso? Provavelmente, principalmente orgulhoso, a gente diz logo que não é. Não, eu tenho um amor próprio. Orgulhoso não. Né? Um dos piores sentimentos que ainda assola a humanidade, ainda envolve o nosso coração, é o orgulho. Né? Eu sou, mas não está vendo que aquele menino vai me rebaixar, vai falar comigo assim. Né? A gente entra logo em confronto. Né? É o orgulho. Eu sou melhor. Né? Eu sou melhor, tenho mais dinheiro. Ou fulano tem um carro de 2015 e o meu carro é de 2016, eu sou melhor. Então é o orgulho que ainda está envolvendo. E para a humildade poder começar a tomar conta do nosso coração, o orgulho tem que ir devagarzinho, bota ele de lado, depois bota ele para trás, vai esquecendo ele, até ele sumir de vez dos nossos corações. Então, ó, será humilhado no mundo espiritual aqueles que ainda estiverem com o coração ainda nele. Porque uma coisa é estarmos aqui. Aqui a gente ainda se engana. Não, eu não sou orgulhoso, eu tenho amor próprio. Não, não sou isso não. Não sou não, né? Eu sou uma pessoa humilde, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, né? Mas quando chega lá no plano espiritual, essa nuvem, essa máscara vai cair. E nós vamos realmente nos apresentarmos como somos. Aqui a gente pode até dramatizar, né? Engana os outros, se engana. E lá, nós estamos nos preparando para a volta. Para chegar lá melhor do que quando aqui chegamos. O orgulhoso. Eita, esse tema é forte, viu? Essa palavra, orgulhoso. Sentimento de superioridade com relação aos outros, é o que eu falei. O orgulhoso é aquele que se acha superior. Seja lá do que for, né? Se nós somos, meus irmãos, filho do mesmo pai, nós somos irmãos. Viemos da mesma fonte, criados simples e ignorantes, caminheiros, vagando, né? Para essas sucessivas encarnações. Porque chega um momento da vida e eu me acho melhor do que o outro. Se na fonte a essência é a mesma. Então, a gente tem que acender o sinalzinho vermelho, a luzinha vermelha, né? Se esse sentimento, vamos nos autoavaliar. Se eu estou começando a sentir isso, me achando melhor que a outra pessoa. Leva o homem a tratar com desprezo os seus semelhantes. Então, vamos supor, se eu sou uma médica, né, eu não vou querer que minha filha vá brincar com a filha do jardineiro do prédio. Então, eu me acho o quê? Superior e trato com os desprezos os menores. Né? Um exemplo, que não é necessariamente toda médica é dessa forma, né? Só falei assim, um cargo mais superior, um desembargador, um cargo maior. Então, despreza aquela criatura pela situação social, pela cor, né? Por alguma coisa diferente no seio familiar. Não, a minha família não se mistura com esse povo. Eu trato os termos e as falas realmente que a gente escuta por aí. Então, o orgulhoso trata com desprezo. Anula as ações nobres. Chegou o orgulhoso, as ações nobres começam a sumir. Uma coisa bacana que eu poderia fazer, por exemplo, vou fazer uma campanha do agasalho, uma campanha arrecadar fraldas lá para uma instituição de caridade. Aí eu vou, trabalho, mobilizo, me esforço, preparo. Aí quando eu vou lá entregar, só, gente, tirei uma foto. Eu que fiz. Eu sou uma pessoa boa. Quer dizer, o sentimento ainda de orgulho, de achar que eu sou melhor do que fulano porque eu fiz aquilo, acaba o quê? Anulando uma ação nobre. Então, que essa ação seja com humildade, servindo com humildade. Eu vou lá, faço, ninguém precisa saber nem ver. Dá o quê? Com a mão? O quê? Não me deixe só. E não veja. É justamente isso.
Retarda o progresso moral. Então, quando nós ainda temos o sentimento de orgulho, a nossa evolução, a nossa marcha moral vai, segurando, vai retardando. Procura o primeiro lugar. O orgulhoso é assim, né? O orgulhoso chega, não vai se sentar lá atrás. Ele tem que se sentar no lugar o quê? De destaque. Tem que ser os primeiros, né? Tem que ser visto. Outro exemplo. Tem criaturas, vamos pegar aí o nosso Brasil, cada um pega o seu exemplo, tem muitos. Tem criaturas que têm uma situação financeira muito boa, tem dinheiro, e quer mais dinheiro, mas não se contenta, porque ele precisa ser visto. Aí procura o quê? Ser um ator, cantar, ser um político. E a gente vê aí muitas criaturas assim que a gente se pergunta, ué, por que a pessoa fez isso? A pessoa tem tanto dinheiro, eu com aquele dinheiro não fazia mais nada na vida. É ou não é? Não estou mentindo? Porque o dinheiro não basta. Ele precisa ser visto, ele precisa de poder. Né? Então, procura sempre os primeiros lugares, o destaque. Quando Jesus, ele exemplificou, ele ia, ele pregava. O Rei dos Reis não tinha coroa nem manto caríssimos, né? Era só aquela coisinha, né, de espinhos. Foi a coroa do Rei dos Reis. Então, símbolo de humildade. Esse é o caminho. Que sobrepõe-se aos outros, que eu já falei, né? Tem que sobrepor. Eu sei mais do que tu. Às vezes a pessoa está na mesma sala de aula. Eu sou aluna, tenho uma sala, eu preciso tirar as melhores notas. Há até uma competição que não é saudável, né? Tem aquela competição, tirei 9,5, a pessoa tirou 9,7, pronto, o mundo cai. Então é aquela competição, eu quero ser o melhor em tudo. O orgulhoso. É indulgente para com tudo que o lisonjeia. Olha que interessante. É indulgente, mas só para com aqueles que lhe soltam o quê? Elogios. Parabéns, a senhora é muito inteligente. Que carro bonito. Aí a pessoa fica o quê? Eu sou eu, né? Eu posso. De novo, como os jovens dizem, eu me acho. Né? Então, o orgulhoso, ele se acha e gosta e precisa de elogios. Ouvindo uma palestra de Simão Pedro, eu achei bem interessante. Ele falou só sobre essa questão de elogios, de crítica. E ele dizia na fala dele o seguinte, que muitas vezes o elogio faz muito mais, assim, destruição. O mal é muito maior no ser humano do que a crítica. Aí eu comecei a raciocinar realmente. Porque quando você recebe uma crítica, você pode até ficar naquela hora aborrecido, com raiva, passou. Mas o elogio demais, você fica, vai alimentando o orgulho. Então, ter cuidado com muitos elogios. Né? Até mesmo os pouquinhos, né? Às vezes a gente não consegue, né, digerir nem os pouquinhos. Né? Quando a gente recebe um elogio, que bonita, tá mais magra, tá bonita. A pessoa, puxa, tô uma Gisele. Então, já é a condição ainda moral do ser humano. Né? Ainda tem esse orgulho no íntimo. Acredita-se infalível. Nossa, eu posso, eu sou, eu resolvo tudo. A gente vê isso muito no trabalho, né? Quem aqui não já viu no trabalho aquelas criaturas, eu não sei em algum particular, mas em público tem muito. Ela chega, a criatura assume aquele setor, aí passa vários anos ali, pronto. É a dona, né? É a dona do setor, é infalível, só eu sei. Eu estou com um colega de trabalho que eu estou querendo dar férias, ele não quer. Não, como eu vou dar? E como é que vai ficar o setor? Já teve problema de saúde, já teve um infarto, já está todo... Não quero. Como é que o setor vai ficar? Fica com os outros. Né? Mas a pessoa é infalível. Né? E existe muito isso.
no ambiente de trabalho. Eu resolvo, eu que sei. No meu setor, no meu setor, ninguém mexe, quem manda sou eu. É isso? A gente escuta isso muito. Quando nada é nosso, nada, nós não somos, nós estamos. Nós estamos naquele setor, nós estamos naquela família. É passagem. Já a gente vai embora. Quem quer ir embora agora? Ninguém quer, né? Mas um dia a gente vai. Envaidece do seu saber também. E vê isso muito. Eu sei, eu estudo muito. Que bom, você estuda, você sabe, passe para os outros. Mas que esse saber não seja o quê? A sua falência nessa existência. Né? A perda, o complicar na marcha da sua caminhada. Não centralize. Passe. Conhecimento tem que estar a mão aberta. Ele chega e sai. É como o rio, vai passando. Não pode centralizar. Revolta-se contra Deus. Até isso. O orgulhoso chega a um ponto que se revolta contra Deus. Se acha igual ou maior que Deus. Então, o orgulhoso tem isso. E a humildade, que é justamente o inverso. Como será que atua? Como é que age a questão da humildade? É uma virtude que nivela os homens. Isso aí eu achei lindo. Eu podia até parar aqui e ir embora para casa. A humildade nivela. O que é nivelar? Tornar igual. É o que eu falei no início, né? Você pode ser realmente uma pessoa de muito dinheiro, de muito prestígio, mas deixe esse dinheiro ali de lado, as roupas boas, bota uma roupa simplesinha, tenha um sentimento de humildade, não é só uma postura, e vai ao encontro daqueles menores. Né? Então, nivela, somos todos iguais. Faz com que todos sintam-se irmãos. A criatura que tem humildade no coração, você conversando com ela, você sente que moralmente ela está numa condiçãozinha melhor do que eu, por exemplo. Mas ele não joga isso em você. Por exemplo, Chico Xavier. Peguem um livro de Chico Xavier e vamos ver as fases, as histórias, os fatos da vida de Chico Xavier. Ele vivenciava a questão da humildade. Quando chegaram para ele e abordaram, Chico, como é que você aguenta tanta gente lhe criticando? Teve uma fase de Chico Xavier que era um horror. Era gente demais caindo em cima de Chico. Ele disse, meu irmão, que é isso? Eles são meus professores. É isso mesmo, eu estou aqui para isso. E ele dizia com sentimento, não era só postura. Né? Ele dizia com sentimento. Em várias fases de Chico Xavier. Tem outra fase que eu acho muito linda. Ele trabalhava muito, tinha uma situação financeira difícil. E ele precisava estar durante o dia no serviço dele. E chegou um senhor muito perturbado, obsidiado, atrás dele. E ele não pôde atendê-lo de imediato. O senhor teve que esperar Chico terminar, né, o seu labor material. Ele terminava e ia para o centro espírita e entrava à madrugada dando assistência, assistindo as pessoas pela psicografia, pela palestra, pela fala, de diversas formas. E esse senhor ficou lá esperando. Quando o Chico saiu e entrou na sua segunda fase de trabalho, né, que era na prática da caridade, o homem revoltado bateu na face de Chico, de um lado, e disse, você demorou demais, reclamou porque ela havia demorado. Agora vá e me aplique um passe que eu estou esperando. Chico, e deu machucou a face de Chico, uma bufetada de um lado e do outro. Então ele ficou com os dois olhos inchados. Chico ficou assim surpreso, Emmanuel, vá Chico, faça o seu trabalho, não reclame. Chico foi lá, deu assistência ao o senhor foi mais aliviado. Quando foi no outro dia, Chico chegou para trabalhar no labor material, isso que foi, Chico, no seu rosto. Mas, nada não, eu bati na porta. Aí o colega disse, mas os dois olhos? Porque ela apanhou, né? Levou uma violência nos dois olhos. Quer dizer, olha a questão do símbolo de humildade. Ele podia ter dito, né? Foi um louco, um obsidiado que bateu. Não, ele, não, foi nada não. Foi a porta, bati na porta. Como? Nos dois olhos?
Então aqui é o modelo de humildade, de trabalho no bem, de ser servo. Conduz ao auxílio mútuo. Então, é o auxílio mútuo. Vai ali ajudando, vai ali dando assistência. Induz ao bem. Então, quando nós estamos praticando, exercitando, eu sempre gosto desse nome assim, exercitando. Como nós somos seres inacabados, então nós estamos construindo. Quando nós estamos construindo essa humildade, no meu íntimo, no meu interior, no meu sentimento, eu estou o quê? Induzindo a minha caminhada ao bem. Eleva moralmente. Então, a prática da caridade, a prática da humildade, aquela exemplificada por Jesus, vai elevar o meu espírito moralmente. Muito bem. O único meio de combater o orgulho, então, como é que eu vou combater o orgulho? Primeiramente, o estudo. Estudar. Pegar o Evangelho de Jesus e estudar. Não ler, estudar. Pegar, fazer a leitura, raciocinar, ouvir nas palestras, entrar no grupo de estudo, questionar, estudar, para poder entender. Eu não posso praticar alguma coisa, não posso vivenciar aquela coisa se eu não conheço. Então, ver, estudar aqueles ensinamentos de Jesus, conhecer um pouco mais de perto Jesus. E depois, tomar como regra de proceder esses ensinamentos. Então, eu faço o estudo, faço lá o estudo do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, e eu começo a colocar em prática. É rápido assim? Não, mas precisa começar. Né? Começa, conhece um tópico, pega ali um tópico, vai estudando, vai se autoavaliando. Onde é que eu sou mais fraca? Onde é que eu tenho aquele sentimento que mais me incomoda? Ah, eu sou avarenta. Não, eu sou orgulhosa mesmo. Então, começar a se apegar aos ensinamentos de Jesus e colocar em prática no dia a dia. Vai ter quedas? Vai. Porque nós estamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Né? Estamos aqui justamente para cair, mas não para ficar no chão, para se erguer e caminhar novamente. Aí, outra parte, também do mesmo capítulo, que é o convite. É outro ensinamento que Jesus trata da mesma forma dessa nossa condição ainda de querer ser o melhor, de se exaltar, de querer estar à frente e acima de todos. É a seguinte parte. Vocês já ouviram essa parte também. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição ainda, eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Aí ele propõe a parábola. Ele foi participar de uma ceia, aí, de uma refeição. Quando fores convidado a alguma borda, uma festa, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga, dá teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, servir-te a isto, então, de glória, na presença dos teus que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, parábola seria o quê? Uma historinha que ele pega de uma vivência do dia a dia e traz uma vivência moral, traz um ensinamento moral. Ele pega uma festa, uma borda, uma ceia, em que as pessoas aqui foram lá e se sentaram nos lugares mais privilegiados, ele diz, não faça isso,
tenha um pouco mais de humildade, vá no assento mais recuado, mais atrás. Querendo nos mostrar e querendo exemplificar a nossa forma de vida. Porque nós, no nosso dia a dia, consciente ou inconscientemente, a gente procura sempre estar na frente. Né? Quando a gente entra num ônibus, o que é que a gente faz? O ônibus está vazio, para onde é que a gente vai? A gente vai para a última cadeira? Duvido. A gente vai para o primeiro. No máximo, é da primeirinha um pouquinho mais para trás, né? Então, a gente quer sempre estar na frente. E como é que está a minha vida do dia a dia? Eu estou querendo estar realmente à frente dos outros, não é nem à frente aqui da cadeira, mas à frente mesmo, querer ser melhor, né? Querer estar melhor. Como é que está? Jesus disse, os que se exaltam serão o quê? Rebaixados. E aqueles que vivem com humildade, na sua, trabalhando o seu interior, quando chegar lá do outro lado, será exaltado. Aqui eu trouxe algumas figuras. Os grandes do mundo espiritual eram os pequenos na terra. Olha que coisa. Aqui eu só trouxe 4 exemplos. Todo mundo conhece os 4, né? Aqui, vamos começar de lá. Chico Xavier, que eu acabei de citar, né? O servo, na palavra mais pura, no significado mais puro, estava ali para ajudar. Servo no sentido de ser humilde, de ajudar. A vida dele inteira era pensando no outro, era trabalhando, era confortando através das suas psicografias as mães que perdiam seus filhos. Quantos livros Chico Xavier psicografou? Quantas dores, quantas lágrimas, né? Ele conseguiu aliviar. Quantos corações, né? Chico Xavier é um dos livros, quando vocês estiverem assim, bem aperreado, que não conseguir se concentrar. Porque não, tem um momento que é assim, né? Tem um momento que a gente não consegue nem fazer uma prece. A gente faz a prece, tenta fazer a prece e pega um livro da vida, fatos da vida de Chico Xavier. Dá um alívio, né? Porque ele viveu a humildade de Jesus, né? Ele nunca se exaltou, ele estava sempre ali, ó, servindo. E quando chegou no mundo espiritual, quando a verdadeira face foi visualizada, como é que ele foi recebido? Deixo para vocês responderem. Essa jovem senhora, quem é essa moça? Madre Teresa de Calcutá. Isso, aquela filha de albaneses, que deixou o aconchego do seu lar, uma família bem estruturada, uma família financeiramente era bem. Deixou lá a segurança católica e foi para onde? Para a Índia. A Índia nós sabemos que até hoje, naquela época, e não mudou não hoje, de muitos deuses, muitas religiões, não se consegue nem catalogar quantos deuses a Índia tem. São muitos deuses. É uma diversidade imensa de cultura. Então, uma jovenzinha, senhorinha franzina, pequenininha, saiu do seu conforto e foi para a Índia trabalhar com aqueles que eram literalmente jogados na rua. O doente, a criança, o idoso, eles eram literalmente jogados na rua. A pessoa não queria, mas a minha mãe velha, doente, pegava e jogava. Era normal para eles. Ela ia lá e acolhia aquelas criaturas. Então, o exemplo de que na sua existência presente, ela o quê? Ela se colocou na situação de serva. E ao chegar no plano espiritual, como será que ela foi recebida? Terceiro, esse do meio, Bezerra de Menezes. Médico, posição, tá muito dinheiro, não é muito difícil o médico não ganhar dinheiro. Mas o que foi que Bezerra de Menezes fez? Foi político, político e médico, duas coisas que dão dinheiro. O que foi a opção de Bezerra de Menezes? Ele preferiu seguir o Cristo. Ele leu, assimilou e vivenciou os ensinamentos de Cristo. Então, ele viveu para servir os outros. Nenhuma pessoa, nenhuma criatura chegava no seu consultório para voltar sem uma assistência. Se não tinha dinheiro para pagar o remédio, ele pagava. A um ponto que
chegou uma pessoa que precisava do remédio, a mulher não tinha o dinheiro, ele não tinha, e ele deu o quê? O anel de formatura, que para um graduado é uma simbologia muito forte, né? Que a gente faz na universidade, quando está pertinho de se formar, a gente vai logo correndo atrás do nosso anel de formatura, é o símbolo, né, da conclusão daquilo tudo. Então, Bezerra de Menezes viveu desta forma. E, ao chegar no plano espiritual, relata, né, a espiritualidade maior, quando ele chegou lá, estava uma multidão de perder de vista. Bezerra, Bezerra. Aí ele, oxe, o que é isso? O que é que esse povo está gritando o meu nome? Quem são esse povo? Aí o guia espiritual que estava com Bezerra de Menezes, acompanhando ele, né, nesse retorno, se você não sabe não quem são, não, quem é? São aquelas pessoas que você ajudou. Estão aqui para ali receber. Então, ele vivenciou o Evangelho de Jesus, viveu com humildade. E esse último, deixei ele por último, que dispensa comentários, Jesus, né? O ser mais perfeito que esteve aqui na terra, que estava lá sentado à direita de Deus Pai e veio para esse planeta vivenciar conosco, né? Sentir o nosso verdadeiro grau de inferioridade, né? E esteve conosco, foi crucificado, foi humilhado, passou por todo tipo de humilhações, né? Mas que para ele, essa humilhação ele reverteu em um exemplo de amor, de perdão. E aqui eu vou dar tempo de passar uns filmezinhos para você. Aqui é o seguinte, é o inverso. E os maiores, a gente falou dos menores, né? Os menores que viveram com humildade, trabalhando no bem. E os maiores, né? E aquelas criaturas com grandes títulos e grandes nomes, os grandes reis. Os maiores na terra podem ser bem pequenos no mundo espiritual. Então, nós podemos ser os menores aqui. Como nós podemos ser os menores? Ou melhor, nós podemos ser aqui os maiores, mas lá nós vamos ser recebidos como menores, quando a gente viver com orgulho, né? Nós recebemos determinada função, determinado cargo, determinado título, para ajudar a humanidade, para impulsionar a humanidade, e eu pego esse atributo e trabalho só para mim. Então, esse rei, esse doutor, esta criatura de título, vai chegar lá e vai ser como? Como ele vai ser recebido? Vamos mostrar aqui um exemplo. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 8, tem uma fala, uma declaração, um depoimento de uma senhora que viveu aqui, que foi rainha na França. Então, ela teve muitos servos, foi muito servida e usou a sua realeza do jeito que bem entendia. E chegou lá no plano espiritual. Vamos ver como é que ela foi recebida? A narrativa é muito linda, vamos ver se dá certo. A narrativa é linda. Vamos ver. Tem som, não tem, Renato? Preste bem atenção na fala dela. Ela não se revolta. É como se fosse um despertar. Ela diz, eu era assim, mas agora eu sei que não é assim. Mas por que que foi assim? Preste atenção que o texto é muito lindo. Vamos ver se... Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, ao invés de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens
e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então veja que depoimento lindo que nós vamos encontrar no capítulo 2, tópico 8, número 8, tópico 8º. É um depoimento de uma senhora que aqui esteve, foi rainha, e se envolveu e achou que aquilo era eterno. Ela era rainha aqui e ia ser rainha lá. Então o material foi a vida dela. Ela se deixou levar pelo material. Ela era rainha. E quando chegou lá no plano material, que desilusão, que decepção, que surpresa. Aqueles pequenininhos que eram servo dela estavam lá em melhores condições do que ela. Né? Porque aqui ela trabalhou só o material, esqueceu da parte moral, do espiritual, esqueceu de que ela, com aquele título de rainha, ela podia ajudar muita gente. Ela podia fazer muito bem e esqueceu. Aí ela fala, que desilusão. Os degraus do meu trono não chegam lá, não levam até lá, até o reino dos céus. Porque os degraus para chegar aos reinos do céu é o do sacrifício, da luta, do dia a dia. Então que possamos refletir sobre esse ensinamento e trabalharmos juntos. Escorregando aqui, escorregando ali, mas sempre se erguendo. Porque essa é a nossa tarefa nesse planeta Terra. Caminhar junto com Jesus. Que Deus nos abençoe.